Revelado. Pai corajoso enfrenta dois agressores em restaurante para salvar mulher, um ato tocante. A noite estava tranquila, e a feijoada de Dona Lucinha exalava um aroma maravilhoso que preenchia o pequeno restaurante na periferia de São Paulo. Joaquim, 38 anos, um mecânico esforçado, olhava para sua família com um sorriso nos lábios. Ao lado dele, Maria cortava a carne com cuidado, enquanto Pedro e Ana riam alto, divertindo-se com as histórias que contavam. Era um momento simples, mas cheio de amor, onde os laços familiares eram celebrados. A alegria do jantar, no entanto, seria abruptamente interrompida. Do nada, um grito agudo ressoou através do restaurante. As conversas e risos se calaram instantaneamente. Joaquim virou-se, para sua horrorização, avistou dois homens agredindo Lúcia, uma mulher conhecida na vizinhança e mãe solteira, que sempre lutou para criar seus filhos. O coração de Joaquim disparou. Ele queria correr em direção a ela, gritar, fazer alguma coisa. Mas o medo paralisou por um instante, a insegurança de ver sua família relaxada na mesa e o instinto de proteção lutavam dentro dele. No fundo de sua mente, ecoavam os ensinamentos que sempre passará para Pedro e Ana: sempre lute pelo que é certo, mesmo que o medo te impeça. Após um momento de hesitação, a compaixão venceu. Ele respirou fundo, engolindo a tensão que se acumulava dentro dele. O amor que sentia pelos filhos foi como um combustível, empurrando-o para a ação. Levantou-se devagar, seus pés pareciam pesados, mas seu coração pulsava com determinação. Ele gritou, chamando a atenção de todos no restaurante: deixem ela em paz. O que vocês estão fazendo é errado. O ambiente se tornou um campo de batalha emocional. Olhares de choque, algumas pessoas tremendo de medo, mas outras se levantaram, sentindo a força de Joaquim. Ele não estava sozinho, seu ato de bravura inspirou outros a se unirem. Lúcia, antes apenas uma vítima, surpreendeu a todos levantando-se com uma bravura e coragem que iluminavam a escuridão da situação. Seus olhos brilhavam com determinação. Ela não estava sozinha. Joaquim, me ajuda! Ela gritou, e esse clamor acendeu uma chama dentro do mecânico. Ao lado dela, ele desafiou os agressores, mostrando que a união da comunidade gritava por justiça. A tensão subia, e a luta não era apenas por Lúcia, mas uma representação do que todos enfrentavam em suas vidas cotidianas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os agressores pareciam hesitar, a força da resistência aumentando. Mas, antes que a situação pudesse chegar a um desenlace, um grito estrondoso cortou o ar. Algo inesperado estava prestes a acontecer, e o restaurante, antes repleto de risadas e amor, estava prestes a se transformar em um campo de batalha de bravura e dor. A pergunta pairava no ar: até onde Joaquim iria para defender aquilo em que acreditava? As sombras da incerteza começaram a se aproximar, e a comunidade estava prestes a revelar forças que nem sabiam que possuíam. O grito estrondoso que ecoou pelo restaurante trouxe um silêncio gelado. Todos pareciam paralisados, os olhares confusos, misturados com medo e indignação. Joaquim avaliou a situação, percebendo que os agressores estavam mais preocupados com a possibilidade de se tornarem alvo das pessoas ao redor do que com a própria ação violenta que realizavam. Ele sentiu seu coração pulsar cada vez mais forte, um compasso quase ensurdecedor. Vamos, Joaquim! A voz de Lúcia, firme e determinada, ecoou em sua mente. Aquela mulher, que enfrentou tantos desafios, estava sendo injustamente atacada. Ele não poderia ficar parado enquanto ela lutava sozinha. Sem pensar duas vezes, deixou a mesa para trás e avançou com os passos firmes de quem estava decidido a fazer a diferença. Vocês não têm vergonha? Joaquim exclamou, encarando os dois homens que, um instante atrás, estavam intimidados pela presença crescente de testemunhas. Ele sabia que tinha que agir, e que talvez essa fosse a oportunidade de transformar o medo em coragem. Os agressores hesitaram, suas expressões de raiva se misturando à surpresa. Lúcia, percebendo a brecha, se uniu a ele. Com um olhar de cumplicidade, ambos se tornaram um só, lutando não apenas por suas vidas, mas pelo que era justo. Joaquim sentia que o ambiente ao redor começava a mudar.
O povo, antes recolhido em suas mesas, agora se levantava, formando uma barreira protetora em torno deles. Quando o primeiro agressor partiu para o ataque, Joaquim se esquivou rapidamente, permitindo que o homem se desequilibrasse. Naquele instante, um murmúrio coletivo se espalhou pelo restaurante. As pessoas começaram a gritar palavras de apoio, mostrando que mais do que nunca estavam dispostas a resistir. Não sofra só, Lúcia! Gritou uma mulher da mesa próxima, empunhando uma cadeira. Joaquim percebeu que alguém ao seu lado pegara um copo e o ergueu como se fosse um bastão de guerra. Várias vozes se uniram em um grito de protesto. A força da comunidade crescia a cada segundo. As sombras do medo e da insegurança começaram a se dissipar, tornando-se luz para a coragem que brotava no ambiente. Joaquim e Lúcia, juntos, formaram um símbolo de resistência, e seus rostos brilhavam com a determinação de defender não apenas a si mesmos, mas a todos os que, um dia, também poderiam precisar de ajuda. Finalmente, um dos agressores começou a recuar, percebendo que não tinha mais a vantagem da surpresa. Joaquim viu o momento chegar. Ele avançou, seus músculos tensionados, e com um movimento rápido, empurrou o homem. A tensão se intensificou em torno deles. Mas Joaquim sentiu que, por mais que estivesse em perigo, havia uma mudança acontecendo. A força coletiva daquelas pessoas estava prestes a esmagar o opressor. O segundo agressor, percebendo que estava se formando, tentou atacar Lúcia novamente. Mas Joaquim, agora embebido de coragem, foi rápido na defesa. Sua mão encontrou a de Lúcia, e juntos eles revidaram. A força da união se manifestou em cada grito e em cada movimento. No alto da confusão, uma sirene distante começou a tocar. A polícia estava a caminho. Mas o que aconteceria até lá? O que Joaquim, Lúcia e os outros fariam se os agressores decidissem lutar até o fim? As perguntas pairavam no ar, o desfecho daquela batalha no restaurante parecia incerto. Qual seria o próximo passo dos valentes que se levantaram juntos? Seria aquele momento capaz de transformar a vida dessa comunidade para sempre? O barulho ensurdecedor dos gritos e as cadeiras sendo arrastadas ecoavam pelo ambiente como uma tempestade prestes a se formar. Joaquim e Lúcia, de mãos dadas, estavam no centro desse furacão, cercados por uma onda crescente de coragem que impulsionava todos ao redor. O primeiro agressor, agora recuado, respirava pesadamente, a raiva em seu olhar sendo substituída pela frustração. Vamos acabar com isso, Joaquim. Eles estão perdendo o controle. Lúcia gritou, seu tom inabalável. A adrenalina pulsava nas veias de Joaquim. Ele notou que outros clientes começaram a se armarem com talheres e mesas, prontos para se unirem à luta. Era um despertar, um movimento conjunto que, por um momento, parecia uma coreografia bem ensaiada. Vocês acham que podem intimidar a gente? Ele desafiou, os olhos fixos nos dois homens. A determinação parecia estar arrebatando não só ele, mas todos ao redor. Joaquim sentia que a linha entre o medo e a coragem estava se dissipando, e a solidariedade tomava seu lugar. Com um grito com o qual Lúcia havia ecoado, o segundo agressor avançou novamente, mas não sem hesitação. Ele estava começando a perceber que não eram apenas duas pessoas contra ele, era uma sala inteira de desconhecidos, unida em um só propósito. E eram, de fato, muitos. O primeiro agressor, que antes era um monstro solitário, agora se sentia como uma presa cercada. Bora, gente, eles não são invencíveis. Um homem de bigode, mais à esquerda, gritou e ergueu uma cadeira, desafiando o clima de intimidação. A comunidade parecia ter se quebrado como um espelho, refletindo a luta e a coragem de Joaquim e Lúcia. Com o apoio crescente, o ambiente ganhou novas cores, cada grito de ajuda ecoando como um hino de resistência. Eu nunca pensei que veria isso aqui, uma mulher ao fundo murmurou com lágrimas nos olhos, a pressão toda em sua voz se intensificando. Essa luta é de todos nós. E então, sem que Joaquim esperasse, Lúcia lançou-se para o ataque. Com um movimento ágil e firme, ela avançou sobre o segundo agressor com um empurrão, que o fez cambalear para trás. A multidão respondeu com um grito retumbante. O poder de um ato de coragem desencadeou uma reação em cadeia. A luz da esperança iluminava rostos aflitos, agora determinados a se manterem de pé. Mas a luta não estava perto de acabar. O primeiro agressor, agora com raiva transformada em desespero, fez uma investida. Joaquim estava em posição, pronto para defender não só a si mesmo, mas todos ali. Uma sirene se aproximava cada vez mais. Ele sabia que a polícia chegaria em breve, mas aquela certeza não diminuía a tensão no ar. O que mais poderia acontecer antes que a ajuda finalmente chegasse? Seriam essas pessoas capazes de transformar a fúria em paz, ou se deixariam ultrapassar por um turbilhão de ódio?
A cada segundo que passava, o tempo parecia se arrastar. A adrenalina fazia seu corpo vibrar de ansiedade. O momento decisivo estava se aproximando e, com ele, a dúvida. Até onde um grupo, unido pela coragem e pela luta, poderia ir em busca da liberdade? Com a situação chegando a um ponto crítico, Joaquim respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Ele olhou para Lúcia e, naquele instante, uma voz dentro dele ecoou: "Não vamos deixar o medo nos vencer." O que estava prestes a acontecer testaria não apenas a força que haviam descoberto em si mesmos, mas também a resistência da comunidade. Quando o segundo agressor recuou, Joaquim e Lúcia trocaram um olhar que disparou um novo sentimento nas almas dos presentes. O que viria a seguir não seria apenas uma batalha física, mas um confronto de ideias e valores. O que estava em jogo era mais profundo do que eles jamais imaginaram. Uma transformação na essência da comunidade estava prestes a acontecer. E, no fundo, Joaquim sentia que ninguém sairia imune daquela experiência. "Para a frente, juntos!" Joaquim gritou, unindo suas vozes, enquanto a tensão no ar se intensificava, e todos se preparavam para o que estava por vir. O impacto daquela luta era inevitável, mas o desfecho ainda era um mistério. O primeiro agressor avançou com rugido, os músculos tensos e os olhos brilhando de fúria. Joaquim não hesitou nem um segundo. Ele se lançou à frente, um impulso de proteção que parecia vir de um lugar profundo, quase primal. A mente dele estava focada em Lúcia, naquelas pessoas unidas por uma causa comum. Não eram mais estranhos, tornaram-se uma comunidade. "Não deixe eles intimidarem a gente!" Ele gritou, sentindo a adrenalina jorrar como um rio furioso. Lúcia apoiou-se em seu encorajamento, avançando ao seu lado. O choque entre os dois homens e Joaquim era mais do que físico. Era um grito de resistência, e cada golpe trocado se tornava uma batida do coração coletivo daquela sala. As mesas e cadeiras se transformaram em barricadas, um cenário como um campo de batalha urbano. A sala estava cheia de murmúrios, pessoas se organizando como se o caos tivesse uma ordem. A sensação de que estavam juntos havia superado o pânico. Eles eram mais do que apenas espectadores. No entanto, enquanto a luta se desenrolava, o primeiro agressor começou a perceber que a batalha não era apenas contra duas pessoas. A multidão gritava, os rostos expressando determinação e um foco inabalável. E quando ele olhou para trás, viu alguém da mesa ao fundo se preparando também para levantar um pedaço de cadeira. Um lampejo de dúvida passou por seu rosto, mas a raiva tomou conta novamente. "Isso não é só sobre os dois!" Joaquim gritou, energizando aqueles que observavam. "É sobre todos nós! Lutamos pelo que acreditamos!" As palavras de Joaquim reverberaram nas paredes, fazendo com que as pessoas se erguessem e expulsassem seu medo. Os gritos começaram a ecoar como uma sinfonia de resistência. "Não há violência. Nosso espaço seguro. Juntos somos mais fortes." A coragem era contagiante, formando um laço entre conhecidos e desconhecidos. A essência daquela luta ultrapassava o físico, desafiando a opressão que sentiam em suas vidas cotidianas. No meio do tumulto, alguém gritava: "Eu não vou deixar que isto aconteça." Com uma força que calou a multidão. Enquanto isso, o segundo agressor, que havia sido empurrado por Lúcia, hesitava. Ele começou a perceber que a luta não era só para ele. Ali, havia um desejo de unidade, de mudança. A força de Joaquim e Lúcia era uma luz no que antes parecia um caminho sombrio. Mas a batalha ainda não estava ganha. O primeiro agressor, descontrolado, avançou com fúria, disposto a fazer valer sua força bruta. Joaquim se preparou, pronto para defender Lúcia, pronto para o que viesse a seguir. Uma sensação estranha enchia a sala. Poderia a união e a coragem de tanto ser suficiente para reverter a fúria de um só? Nesse momento, o barulho da sirene se tornava mais intensa, cada toque ecoando a esperança de mudança. O fim da batalha estava se aproximando, mas no ar pairava uma incerteza. Havia uma urgência necessária. O que aconteceria antes que a ajuda chegasse? Uma mulher da multidão se ergueu, viúva de um homem que uma vez lutou por um ideal. "Vocês não estão sozinhos!" Ela gritou. "Estamos nessa juntos!" E as palavras dela reverberaram novamente, como um mantra: "Juntos somos imbatíveis." Mas, enquanto o clima se intensificava, Joaquim se perguntava: e se isso não fosse suficiente? O que viria a seguir era um teste de estresse. Uma batalha não apenas entre homens, mas entre valores, paixões e, acima de tudo, a necessidade de uma comunidade em busca de respeito. Em meio ao caos, um silêncio repentino se fez. Joaquim olhou novamente nos olhos de Lúcia e viu que ela tinha um plano. O que ela estava prestes a fazer mudaria tudo.
E agora, só restava esperar e ver como tudo se desenrolaria, enquanto o momento da verdade se aproximava. O silêncio que tomou conta da sala era quase palpável. O coração de Joaquim batia forte, como se estivesse dando vida a uma sinfonia de esperança e temor ao mesmo tempo. Ele fixou o olhar em Lúcia, buscando algum sinal do plano que ela tinha em mente. Havia uma chama nos olhos dela, uma combinação de determinação e estratégia que o fez acreditar que havia mais por vir. Lúcia respirou fundo e levantou um pedaço de madeira do chão, um resquício de uma cadeira quebrada durante a luta. Com firmeza, ela o ergueu, não como uma arma, mas como um estandarte. Escutem! Ela gritou, a voz cortando o ar como uma espada. Estamos juntos aqui. Esta luta não é minha nem do Joaquim. É de todos nós. Ninguém deve ser silenciado. As palavras dela ecoaram dentro do coração da multidão, que começou a se mover em uma coreografia de força e resiliência. Aqueles que estavam intimidados se levantaram, os rostos decididos, formando um muro contra a agressão. O primeiro agressor, agora cercado por aqueles que antes eram meros espectadores, hesitou, a fúria começando a dar lugar a um desconforto palpável. Vocês não precisam ter medo, gritou a mulher viúva, que estava mais próxima, sua voz ressoando como um chamado às armas. Vamos proteger o que amamos. Este é o nosso espaço. Em um movimento quase coreográfico, os membros da comunidade se uniram, cada um pegando um pedaço de mobiliário ou qualquer objeto que pudesse servir de defesa. A sala se transformou em um bastião de união, onde cada pessoa, de idade ou condição, se sentia valente, empoderada pela força do coletivo. Joaquim e Lúcia estavam diante de uma revolução silenciosa, mas poderosa. O primeiro agressor, percebendo que não estava sozinho, fez uma nova investida. Joaquim, com o coração acelerado, se posicionou, determinado a proteger Lúcia. Mas antes que o agressor pudesse atacar, um grito ecoou na sala. Era um homem que antes estava sentado, medo estampado no rosto, agora erguendo sua voz. Não permita que essa violência seja a história que contamos. Vamos escrever uma nova história. A coragem daquele homem, aparentemente comum, trouxe um novo ar à resistência. A sala, antes em um tenso silêncio, explodiu em unanimidade. Não há violência. Juntos somos fortes. Lúcia, vendo a transformação, sorriu para Joaquim. Era a confirmação de que não estavam sozinhos. As paredes do restaurante balançavam com a energia da determinação coletiva. Agora era um grito por justiça e respeito, um chamado que se espalhou como fogo em palha seca. O segundo agressor, que antes hesitava, começou a perceber que o espírito de luta daquela multidão era inquebrável. O olhar de temor em seus olhos se transformou em dúvida. Aquele lugar não era apenas um espaço físico, era um símbolo de resistência contra a opressão. Era a casa de todos. Mas enquanto a coragem se elevava e a confiança crescia, os sinos de emergência começaram a soar, cada toque lembrando a todos que a verdadeira batalha estava se aproximando. Joaquim sabia que a polícia chegaria e a batalha se tornaria mais do que física. Era tudo ou nada. Como essa luta terminaria? O que aconteceria se a ajuda chegasse apenas para encontrar uma turma unida e destemida que estava disposta a lutar por seus valores? E mais importante, será que a força do coletivo seria suficiente para superar a fúria dos agressores? O momento da verdade estava se aproximando, e a pergunta se firmava: até onde cada um estaria disposto a ir por aqueles que amavam? A tensão no ar era quase elétrica. O som da sirene se aproximando era como um tambor que batia no peito de Joaquim, fazendo suas esperanças e medos dançarem juntos. A sala, agora um reduto de força, estava imersa em uma energia palpável que parecia contagiá-los a todos. Estão chegando! Um homem gritou, olhando pela janela. Um vento frio entrava, misturando-se ao calor humano que se aglomerava em torno de Lúcia e Joaquim. A agitação aumentava, mas Lúcia permanecia firme, com a madeira erguer diante de si como um símbolo de bravura. Não se deixem levar pelo medo. O que temos aqui é maior do que qualquer ameaça, ela proclamou, sua voz alta e clara, penetrando até os corações mais apavorados. Os olhares antes hesitantes agora brilhavam com uma nova determinação. Joaquim olhava para aqueles rostos ao seu redor, crianças, idosos, pais de família, todos ali, prontos para enfrentar. Aquela era a prova de que a unidade poderia transformar a fraqueza em força. Um grupo de jovens se aproximou, pegando o que podiam, cadeiras, talheres, qualquer coisa que pudesse oferecer apoio e proteção. O instinto de sobrevivência fazia o sangue deles pulsar com uma adrenalina inexplicável. Vamos mostrar que não estamos sozinhos.
gritou uma mulher, unindo as mãos de outros que se reuniam em torno dela. De repente, os agressões pareciam não ser mais os únicos protagonistas daquela história. Lúcia, com uma coragem que irradiava, gesticulou e convidou os outros a formarem um círculo. A força vem da união. Vamos proteger nossos lares e nossos corações. As vozes se elevaram em um clamor unificado. Não há violência. Juntos somos mais. Os gritos refletiam a resiliência deles, ressoando como um eco de desafios passados, como se cada um deles tivesse se tornado um pilar. Joaquim sentiu que cada batida do seu coração se tornava um tambor, um convite a agir. Ele olhou nos olhos de Lúcia, sentindo que a chama dela reencontrava sua própria luz. Mas a sensação de urgência era implacável. Ele precisava agir, não só para proteger, mas para inspirar a força que começava a pulsar em todos. Se eles vierem, lutaremos juntos. Joaquim anunciou, e sua voz, agora firme, fez a multidão estremecer de empoderamento. Os agressores estavam lá fora, visíveis através das janelas, e a presença deles parecia palpável. Eles não eram mais invisíveis. Com o rosto contorcido pela raiva, um deles começou a se aproximar da entrada, enquanto o outro se posicionava atrás dele. A sala se preparou, cada um segurando sua arma improvisada, em uma preparação silenciosa. Lá fora, somos apenas nós contra eles, mas aqui dentro, somos uma família. Lúcia disse, seu olhar se fazendo intenso e penetrante. O grupo começou a murmurar, palavras de encorajamento surgindo, tecendo um manto de coragem ao redor deles. Enquanto o som de vozes unidas reverberava, a porta se abriu e os dois agressores entraram, com um ar de ferocidade, prontos para destruir aquele espírito que parecia indomável. A batalha estava prestes a começar. Joaquim sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele sabia que não poderia recuar. Cada segundo contava. Mas ele se perguntava, será que havia força o suficiente ali para enfrentar o que estava por vir? A renovação da coragem poderia ser suficiente? E se, no final, a luta não fosse apenas por eles, mas pela própria essência de quem eram? O tempo parou enquanto as visões de esperança e temor colidiam, criando um abraço místico de incerteza. Assim que a primeira frase de agressão escapou dos lábios do atacante, tudo mudou. As portas da sala se abriram em um estrondo, e os agressores entraram como sombras à procura de destruição. Joaquim sentiu seu coração acelerar numa cadência frenética, quase ensurdecedora. Ele mal podia acreditar que a ameaça finalmente tinha se materializado diante deles. Um deles, alto e musculoso, soltou uma risada sarcástica, como se já visse o fim daquela união frágil. O outro, um homem mais baixo, mas com um olhar calculador, começou a avançar lentamente, deixando um rastro de medo no ar. O que parecia ser um momento de bravura começou a ganhar contornos de pesadelo. Vocês acham que podem nos parar? Gritou o agressor mais alto. Vocês não passam de uma turma de perdedores. As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca. Joaquim sentiu o desespero tomar conta, mas ele também sentiu a chama da esperança se reacesa dentro de si. Olhando para Lúcia, percebeu que a força dela ainda queimava. Era a hora de agir. Não somos perdedores. Ele exclamou, ganhando coragem. Nós somos uma família e não vamos deixar vocês destruírem isso. Os rostos ao redor começaram a brilhar com determinação. Algumas pessoas se adiantaram, erguendo seus improvisados escudos, cadeiras, mesas, tudo que podiam encontrar. O espírito de luta estava queimando nas veias daquelas pessoas. Todos tinham algo a perder, e isso os tornava mais valentes. Joaquim sabia que precisava ser o primeiro a agir se quisesse galvanizar aquela coragem que agora pujava no ar. Sem hesitar, ele se lançou na direção do agressor mais próximo. Um movimento ligeiro fez com que ele segurasse uma cadeira com força, utilizando-a como proteção. Vá para longe daqui! Ele gritou, desferindo um golpe calculado. A cadeira impactou com um barulho seco, mas o agressor, surpreso, apenas se recuperou e prepare-se para atacar de volta. Segundo agressor, sem se importar com a cena, avançou em direção à multidão. As vozes, antes unidas em clamor, agora se tornaram gritos de alerta. Crianças eram puxadas para trás, enquanto os adultos tentavam reorganizar a defesa. Lúcia, percebendo o movimento, rapidamente falou para quem a cercava: vamos! Protejam as crianças! Sejam rápidos! O ambiente tinha se transformado em um campo de batalha improvisado, e cada golpe desferido se tornava um testemunho da decisão deles de resistir. Joaquim lutava com toda a força que tinha. Cada movimento, cada golpe, não era apenas um esforço físico, mas um grito de amor e proteção por aqueles que estavam ao seu redor. Vocês não têm poder sobre nós.
Ele gritou, sua voz ecoando com uma intensidade que ultrapassava a raiva dos agressores. Ele olhou ao redor e viu pessoas se unindo a ele, cada uma agarrando o que podia para se proteger e afastar a ameaça. Mas o que Joaquim não esperava era que um dos agressores, enfurecido com a resistência, pegaria algo afiado no bolso. Ele olhou com pavor crescente para Lúcia e percebeu que, se não agisse rápido, o que era uma luta por dignidade poderia se transformar em algo trágico. Os olhos de Lúcia encontraram os de Joaquim, e ali, naquele instante, cada percepção se intensificou. Qualquer risco valeria a pena se significasse proteger aqueles que amavam. O destino deles estava à beira do abismo. Fiquem prontos! Joaquim gritou, sentindo que as palavras dele poderiam benzer ou amaldiçoar aquele momento. Quando o agressor se lançou contra a multidão, ele viu a batalha pela sobrevivência se desenrolar diante de seus olhos. E ele sabia que algo tinha que mudar. O que Joaquim ainda não sabia era que esse momento de decisão revelaria verdades que eles jamais poderiam ter imaginado, trazendo consequências que ecoariam muito além daquela sala. Joaquim não teve tempo de pensar. O tempo parecia se estagnar enquanto o segundo agressor avançava, determinado a espalhar mais dor e destruição. O brilho da lâmina, cortante como a determinação em seu olhar, refletia a luz do ambiente, e ele sabia que o momento da verdade tinha chegado. Ele respirou fundo, seu corpo agitado, mas a mente trabalhando a mil. Com um movimento ágil, ele se virou para Lúcia, que ainda estava a poucos passos, seus olhos transmitindo uma mistura de amor e medo. Confie em mim! Ele gritou, sua voz carregada de emoção. Aquilo não era apenas sobre lutar, era sobre proteger. Proteger a família que ele não pensava duas vezes em arriscar. Com um impulso incontrolável, Joaquim segurou a cadeira e lançou-se em direção ao agressor, numa dança desesperada entre a vida e a morte. O impacto da cadeira no corpo do homem ressoou pela sala, mas o ataque não foi suficiente para pará-lo. Ele apenas cambaleou para o lado, esboçando um sorriso debochado. No entanto, isso não quebrou o espírito de Joaquim. Ele se reergueu, apoiando-se na força que sentia ao seu redor. Mais e mais pessoas começaram a se juntar a ele, criando um muro humano de resistência. Gritos de coragem e determinação ecoavam pelos quatro cantos da sala, enchendo o ar de uma energia inegável. Avante, pessoal! Estamos juntos nessa! Lúcia bradou, sua voz agora se misturando à do companheiro. As pessoas começaram a se mover em perfeita sincronia, cada uma puxando o próximo com elas. Cada passo para frente era um passo em direção à vitória, não só naquele momento, mas em tudo que representava um ponto. Enquanto o primeiro agressor se recuperava, Joaquim voltou a encarar a lâmina que reluzia como um aviso sobre o que estava por vir. Ele precisava agir rápido. Qualquer hesitação poderia custar vidas. Ele viu dois homens se aproximando para dar-lhe apoio e, nesse momento, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Vamos cercar ele! Gritou, e a ideia foi recebida com um grito de concordância. Com a ajuda daqueles que se uniram, formaram um círculo em torno do agressor. Os olhares oscilavam entre o pavor e a determinação. Joaquim sabia que se quisessem sair dali, precisavam enfrentar o que fosse, juntos. Estamos prontos para te enfrentar. Ele exclamou, sua voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Mal sabia ele que, além de um ato de coragem, aquela batalha revelaria toda a fragilidade de suas vidas. Um chamado para despertar não só a bravura, mas verdades enterradas que cada um carregava. A tensão era palpável, e não havia como voltar atrás. O ataque poderia desencadear o caos, mas uma força invisível ligada a cada membro da comunidade pressionava ali, incansável. Joaquim sentia que sua coragem ia além de um simples impulso. Era vontade coletiva de se proteger e se unir. Com um movimento rápido, o agressor investiu contra Joaquim, desferindo um golpe certeiro. O choque da luta fez Joaquim cambalear para trás, mas ao invés de recuar, seu amor pela Lúcia e pelas crianças os fez resistir. Naquele instante, o universo parecia gritar por justiça. Enquanto o confronto se desenrolava, um grito ecoou pela sala. Uma criança, aterrorizada, havia caído no chão, e isso despertou um instinto primal em todos. Protejam as crianças! Alguém gritou. Essa única frase carregava um peso monumental. E então, no meio de toda essa confusão, Joaquim decidiu que era hora de arriscar tudo. Ele olhou para a lâmina e sentiu um arrepio na espinha. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Sussurrou para si mesmo, e então, com um passo decidido, avançou mais uma vez. Mas o que Joaquim não sabia é que a luta não se restringia aos agressores e aos obstáculos físicos. Uma verdade obscura em meio àquela batalha começava a emergir, revelando laços e segredos guardados nas sombras, prontos para serem expostos. Estava apenas começando a entender que a luta pela família era também uma luta interna que poderia mudar tudo.
E com isso, a pergunta pairou no ar: até onde Joaquim iria para proteger sua família? E quais segredos viriam à tona nesse processo? O impacto do golpe fez Joaquim sentir a adrenalina pulsar em suas veias. A lâmina do agressor reluziu tão próxima que ele conseguiu sentir o cheiro do metal frio. Ele precisava se mover, não dava para hesitar. O grito da criança parecia ecoar em sua mente, alimentando uma fúria desesperada que crescia dentro dele. Ele viu o brilho de Lúcia em um canto da sala, apoiando-se em uma mesa com os olhos arregalados. Fica atrás de você, ele ordenou, e os olhos dela brilharam com uma mistura de gratidão e medo. Joaquim não podia deixar que nada acontecesse com ela, com os filhos. Eles eram a razão da sua luta. Os colegas de luta se fecharam em torno do agressor. O círculo se tornará um abrigo e um símbolo de resistência. Joaquim sabia que a presença deles era crucial, mas a força do grupo violento não poderia ser subestimada. Ele precisava de um plano. De repente, uma mulher ao lado de Joaquim gritou. O segundo agressor tentava se livrar do cerco, desferindo socos e chutes com uma fúria insana. Ele era alto e musculoso, e cada movimento seu revelava o desejo de vingança. Mas havia algo na maneira como os amigos de Joaquim se moviam, em perfeita harmonia, que acendia uma chama de esperança. Temos que deixar o espaço pequeno, ele disse, mal contando a si mesmo, senão ele vai acabar se libertando. Para a direita. Pressiona ele! Gritou um dos homens. Joaquim aproveitou a oportunidade. Ao lado dele, um garoto, não muito mais velho que seus filhos, segurava uma garrafinha de vidro nas mãos, como se a liberdade estivesse pendurada na ponta daquela garrafa. Me dê isso! Joaquim pediu, estendendo a mão. O menino hesitou por um segundo, mas então, com um brilho nos olhos, entregou. Joaquim se colocou em posição firme, ajustando sua postura. Uma dúvida fugaz passou pela sua mente. Seria este o fim? Ele por um instante imaginou um futuro sem Lúcia, sem seus filhos. Aquela visão o encheu de uma determinação inabalável. Ele apertou a garrafinha com força, esperando pelo momento certo. O agressor, agora cada vez mais nervoso, investiu novamente. Joaquim balançou a garrafa e, com um movimento rápido, arremessou-a em direção ao agressor, que a acomodou bem no rosto. O impacto foi o tipo de distração que Joaquim precisava. Com um grito de guerra, avançou. O círculo humano se fechou ao redor, e Joaquim sentiu a força de todos ali, como se cada um estivesse conectado por um fio invisível. Agora! Ele gritou, e todos acompanharam com um grito triunfante, um rugido de determinação. O agressor foi cercado e a luta se transformou em um turbilhão de movimentos rápidos, sem espaço para pensar. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Cada golpe, cada movimento, se tornava uma sinfonia de resistência. A sala estava em caos, mas havia uma beleza ali, uma união que pulsava no ar. No entanto, no fundo de sua mente, Joaquim sentia que havia algo mais. Algo escondido nas sombras da sala, algo que poderia mudar tudo. Ele precisava descobrir. Entre um golpe e outro, seus olhos se ajeitaram em algo contido na penumbra, algo que não fazia parte da luta, mas parecia testar cada um deles. Foi quando uma voz suave, mas firme, ecoou no meio do barulho. Joaquim! Olha! Era a Lúcia. A expressão em seu rosto mostrava que ela vira algo que Joaquim ainda não havia percebido. Com um misto de preocupação e esperança, ele desviou o olhar, enquanto lutava para compreender o que estava diante dele. Estava prestes a decifrar segredos que poderiam não apenas impactar a luta, mas tudo que eles conheciam, até onde eles estavam dispostos a ir, e que verdade escondida poderia mudar suas vidas para sempre. Afinal, em meio ao caos, todos ali estavam conectados por histórias que lenta mas seguramente romperiam a luz. Lúcia, o que você viu? Perguntou Joaquim, já consciente de que cada resposta poderia levá-lo a um local que ele nunca desejou explorar. Joaquim não podia mais hesitar. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente enquanto o segundo agressor se descontrolava, desferindo socos que cortavam o ar e perfuravam o coração da multidão, agora unida na luta. A determinação na voz dela soava como um chamado. Ele precisava descobrir o que estava oculto. Ele havia entrado na batalha por amor, mas agora percebeu que isso ia além dele. Era sobre suas crianças, sobre a mulher que o apoiava, e sobre a comunidade que precisava de uma luz no fim do túnel. Lúcia, o que você viu? Ele gritou, enquanto desferia um golpe certeiro contra o primeiro agressor, que tentava escapar do cerco. O impacto ressoou, e a multidão vibrou. Cada um estava ali pelo mesmo motivo para defender o que era certo. É a foto. Olha a mesa atrás de mim. Lúcia gritou, seus olhos cintilando como estrelas num céu escuro. Joaquim virou a cabeça rapidamente e viu algo que o fez parar por um instante.
Era uma bolsa, aberta, do lado de uma cadeira caída. Dentro dela, fotos antigas de famílias e a imagem de uma criança com um sorriso inocente. Ele franziu a testa e sua mente começou a trabalhar. O que isso significava? Por que uma bolsa com fotos estava ali? Mas o ataque não esperaria. Joaquim virou-se de volta para os agressores, que pareciam confusos com a força da resistência. Ele percebeu que o efeito que suas palavras estavam gerando, mas o tempo para divagações era curto. Não deixem que nos venham. Isso é nosso. Joaquim gritou. Ao seu redor, as vozes se uniram em um grito potente, quase ensurdecedor. O poder da união iminente os envolvia como um manto de proteção. Então, em um movimento rápido, Lúcia avançou e pegou a bolsa, trazendo-a para frente. Ninguém vai cair no ciclo da violência. Precisamos recordar uns aos outros de quem somos. Gritou ela, assinalando para que Joaquim olhasse as fotos enquanto um vislumbre de esperança surgia em seus olhos. Mas antes que pudesse processar tudo, o segundo agressor atinou, tentando atacar Joaquim novamente. Com instinto, ele se moveu como um felino, desferindo um poderoso golpe lateral que fez o homem cambalear e cair. O ambiente se encheu de gritos de vitória, mas a batalha estava longe de terminar. Com a tranquilidade quebrada por uma tensão crescente, Joaquim viu o primeiro agressor se levantar, furioso, pronto para um ataque final. Ele sabia que isso precisava acabar. Ele respirou fundo, os rostos de sua família e da comunidade irradiando sua frente, e disse a si mesmo que não recuaria. Escutem todos. Joaquim ergueu a voz, desejando que cada um sinta a força da presença do outro. Aquela batalha não era apenas física, mas uma luta pela própria alma da comunidade. Vamos nos unir. Cada um de nós tem algo a perder, e por isso não podemos nos deixar intimidar. O cansaço podia ser ouvido nas respirações, mas o fogo dentro deles não se apagava. Lúcia estava ao seu lado, segurando a bolsa como um símbolo do que havia sido perdido e do que ainda podiam resgatar. O círculo em volta deles pulsava com determinação. Você não é um vilão, você é parte da solução. Joaquim gritou para o primeiro agressor, esperando que essas palavras penetrassem as paredes da mente dele. Vamos decidir juntos. Voltemos para casa, aproveitemos todas as lições e transforma essa dor em amor. A multidão deu um passo à frente. Os olhos do primeiro agressor mostravam confusão. Ele hesitava, e junto com sua hesitação, a raiva começou a dissipar. Mãos se ergueram com ideias simples, mas poderosas. Vamos encontrar um caminho diferente. Um com respeito e dignidade. O segundo agressor, agora inseguro, começou a ceder. Joaquim percebeu que talvez tivesse chegado a hora de uma reconciliação inesperada. A força coletiva de um desejo por mudança se manifestou, fazendo a sala tremer. As pessoas estavam cansadas, mas seu espírito ardia intensamente. O restaurante, um reflexo da vida, se tornou o campo de um duelo que era mais profundo do que o físico. E a moral da história estava se desenrolando lentamente diante deles. Quando Joaquim olhou para Lúcia novamente, ele viu amor e esperança. E ao olhar para a multidão, viu a força de uma comunidade que se levantava, um símbolo de resistência e união. Todos nós merecemos um lugar seguro. Vamos lutar por isso, juntos. Com um último empurrão de força, a comunidade se uniu, e o que parecia uma luta perdida começou a parecer uma vitória. E com a polícia finalmente chegando, o restaurante se transformou em um verdadeiro lar de união. Joaquim sabia que, independentemente do que acontecesse, eles haviam se tornado mais do que apenas uma matilha de estranhos. Eles eram agora uma família, uma comunidade e tinham o poder de mudar seu destino. Lá fora, os primeiros raios do sol apareciam no horizonte, brilhando sobre São Paulo, como um basilar símbolo de esperança e recomeço. Entrelaçando as mãos com Lúcia, Joaquim sentiu que finalmente estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse. Assim, aquele que entrou em um restaurante à procura de um jantar tranquilo, saiu como um herói, um símbolo de coragem e amor, pronto para reescrever a própria história. Agora, você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e, se possível, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo. Cada ação sua ajuda a fortalecer essa comunidade de contadores de histórias.